finalmente vamos começar a estudar as técnicas de cálculo de limites infinitos. É o tema dessa aula 12, cálculo de limites infinitos. Para começar, vamos fazer uma reflexão, né? Uma reflexão sobre aquilo que nós já estudamos neste curso. Boa parte dos limites interessantes, até aqui estudados, são limites que envolvem alguma divisão. Você tem uma função f de x no numerador e outra função g de x no denominador. E aí você está interessado no comportamento desta divisão quando x assume valores próximos de um certo a. Ok? E em situações como essa, algumas coisas podem acontecer, né? Por exemplo, você investiga o comportamento do numerador separadamente ou isoladamente e percebe que quando x se aproxima de a, esse numerador, digamos, se aproxima de 12. Sei lá, o limite do numerador é 12. E aí você vai lá no denominador, analisando separadamente, e digamos que você percebe que aquele limite ali é 3. Então é bastante razoável que, quando nós dividimos uma quantidade próxima de 12 por uma quantidade próxima de 3, a gente consegue ter uma previsão sobre o resultado da divisão. O resultado da divisão tende a ficar próximo de 4. Ou seja, a tendência é que esse limite aí seja 4. E a conclusão desse fato é feita através do que podemos chamar de técnica da divisão, que nos diz que o limite da divisão é a divisão dos limites. Então isso daqui, já que o limite do numerador é 12, então eu posso escrever aqui 12, dividido pelo o limite do denominador, que é 3. 12 dividido por 3 dá 4, que é o limite em questão. Ok? Bom, isso é uma situação que pode ocorrer. Mas as situações realmente interessantes, e eu digo até no cálculo diferencial inteiro, são as situações em que o limite do denominador é 0. Né? Porque quando o limite do denominador é 0, você não pode mais usar a chamada técnica da divisão. Você não pode mais dizer que o limite da divisão é a divisão dos limites. Né? Porque você não pode dividir por 0. Então, em limites como esse, você tem que buscar outros caminhos, né, diferentes dessa chamada, que eu estou batizando aqui de técnica da divisão. Né? Você não pode mais usá-la. E em muitas dessas situações, né, interessantes, o limite do denominador dá 0 e o do numerador também dá 0. Beleza? Não podemos usar aquela técnica, né, da divisão. E aí você tem que buscar os caminhos. Geralmente você apela para algum tipo de algebrismo, né, que permita que você manipule essa expressão até que você possa chegar a uma outra que é equivalente à inicial com x próximo de a, ou para x próximo de a. Né? E aí, em cima dessa nova expressão que substitui a primeira, você consegue tirar conclusões a respeito daquele limite. Essa situação em que o limite do numerador é 0 e o do denominador também é 0 é chamada de situação de indeterminação. Né? A famosa indeterminação do tipo 0 sobre 0. Ok? Bom, uma situação tão importante quanto essa é a seguinte. Digamos que o limite do denominador é 0. Né? Mas lá em cima, quando você vai analisar o comportamento do numerador isoladamente, você percebe que aquele limite é uma constante c diferente de 0. Digamos 2. E aí você, obviamente, não pode fazer a conta 2 dividido por 0. Isso não faz sentido na matemática. Então, aqui você também tem um problema, né? Mas essa situação não é mais chamada de indeterminação. Né? Uma constante não nula em cima e o limite embaixo dando 0 não é considerada indeterminação.
São 7 a indeterminações. E com certeza isso não está entre essas 7. Né? Até porque o nome indeterminação se dá a situações em que você observa um certo caráter de imprevisibilidade. Caráter esse que não está presente aqui. Aqui não é imprevisível. Situações como essa, onde o limite do numerador é um número não nulo, digamos 3, o limite em cima dá 3 e o limite embaixo dá 0, beleza, você não pode usar a regra da divisão, tem que procurar um meio para resolver, mas isso não será chamado de indeterminação, porque este resultado, ou melhor, o resultado desse tipo de limite é previsível. Situações como essa, onde em cima não dá 0 e embaixo dá 0, você já sabe a priori que esta função sobre a qual o limite está incidindo tende a assumir valores arbitrariamente grandes. Então, há grande chance de que esse limite seja infinito. E aí pode ser mais infinito, pode ser menos infinito, ou uma situação em que o limite não vai existir. Né? Uma situação, por exemplo, que ocorra isso. Né? Vou fazer um pequeno rascunho aqui. Digamos que você tem o ponto A, que é o ponto de observação, e você está interessado em descobrir o comportamento dessa função com x tendendo para A. Aí você percebe que, por exemplo, do lado esquerdo de A, você tem essa função fazendo isso. Ou seja, a coisa aqui está tendendo para mais infinito. Né? E aí, quando você vai para o outro lado, ou seja, à direita de A, digamos que a função esteja fazendo, sei lá, alguma coisa assim. Está indo para menos infinito. Então aqui você tem limites laterais diferentes. Pela esquerda está dando mais infinito, pela direita menos infinito, e aí neste caso o limite não existe, ok? Então, num primeiro momento, entenda que a gente vai agora estudar uma técnica para lidar com esse tipo de limite, ou seja, aqui em cima não é 0 e embaixo dá 0. Eu já afirmo para você que esse tipo de limite é infinito. Vai ser ou mais infinito, ou menos infinito, ou ele pode não existir também. Né? E aí a gente vai ver como, a partir dessa situação, a gente vai conseguir decidir qual será a resposta. Ok? E o teorema que permite que nós calculemos limites desse tipo está aí na sua tela. Vamos ler aqui o teorema. Sejam f e g funções tais que o limite da f é um número c diferente de 0, conforme a nossa explanação inicial, e o limite da função g de x é 0. Beleza? Então, aí você tem duas situações. Nas duas situações, você pretende calcular o limite da divisão, ou seja, o limite de f de x sobre g de x. Beleza? Bom, e aí temos o seguinte. O limite da divisão, né, quando você tem aqui um número que não é 0, então aqui é uma constante que não é 0. E aqui embaixo é 0. Esse limite será mais infinito se a função em questão, observe a função sobre a qual o limite incide, é a função f de x sobre g de x. Então, o que vai decidir se o limite será mais infinito ou menos infinito é o sinal dessa função. Então, se a função for positiva, se a função em questão for positiva, então o limite será mais infinito. Se a função for negativa, então o limite será menos infinito. Beleza? Agora um detalhe. Este sinal que nós estamos estudando, o sinal da função f de x sobre g de x, não é o sinal global. Então, a função f de x sobre g de x, ela pode trocar de sinal, ela pode ficar positiva, negativa, enfim. Mas o que vai decidir se é mais infinito ou menos infinito é o sinal da função nas proximidades
do ponto de observação, do ponto de estudo, que é o ponto A. Então você olha perto de A. E aí você percebe que inicialmente você tem uma fração na qual o limite do numerador não é zero e o limite do denominador é zero. Aí você quer saber se é mais infinito ou menos infinito. Aí você vai olhar o sinal da função perto do ponto de observação. Se o sinal for positivo, é mais infinito. Se o sinal for negativo, é menos infinito. E aí tem uma terceira situação, que é aquela que a gente viu aqui, né, no desenho, que é essa situação que está aqui, ó, que a função, perceba que o gráfico aqui sugere que a função é positiva de um lado, mas por outro lado ela está negativa. Então, nesse caso, o limite não vai existir, porque os limites laterais são diferentes. Vamos ver um exemplo. Está aí o exemplo. Vamos calcular o limite da função x menos 3 sobre x menos 2 ao quadrado com x tendendo para 2. Como a gente já sabe, para calcular limites, a gente substitui o ponto aqui. O ponto, no caso, é 2. Então, eu vou fazer x tender a 2 no numerador e também no denominador. Então, substituindo x por 2 aqui, fazer esse cálculo mental. Coloque no lugar desse x aqui o 2. 2 menos 3 vai dar menos 1. E aqui embaixo, substituindo 2, 2 menos 2 vai dar 0. 0 ao quadrado continua sendo 0. E aí você já sabe que esse limite pode ser mais infinito, menos infinito, ou ele pode não existir. O que vai definir isso é o sinal. Então, muito cuidado, não é este sinal aqui que vai decidir. Ó. Aí você olha para isso aqui, então vai dar menos infinito. Cuidado. Não é o sinal do numerador que vai dizer isso, e sim o sinal da função. Você tem que analisar o sinal da função. E mais ainda, não é analisar o sinal globalmente, e sim na região de interesse. Você quer saber qual é o comportamento dessa função em termos de sinal quando x se aproxima de 2. Vamos fazer isso. Então, vamos fazer aqui, ó, análise do numerador. Vamos fazer a análise do numerador. A função que aparece no numerador é a função y igual a x menos 3. Numerador. E a gente sabe que para estudar sinal, o primeiro passo é encontrar o zero da função. Né? Eu vou igualar esta função a zero. Então, fazendo x menos 3 igual a zero, o x é igual a 3. Isso daqui é o zero da função. Beleza? Aí eu vou fazer agora um eixo x aqui. Beleza? Aí eu vou colocar o zero da função. O zero da função é exatamente 3. Então, essa função vai cortar o eixo x no ponto de abscissa 3. Ok? E aí você agora vai olhar para a função em questão, é x menos 3. Aí eu pergunto, essa função é crescente ou decrescente? Trata-se de uma função do primeiro grau crescente. As funções do primeiro grau têm este formato aqui. E quando esse número que está multiplicando x aqui é positivo, quando este número aqui é positivo, a função será crescente. Quando aquele número é negativo, a função vai ser decrescente. Então, neste caso, como o coeficiente angular aqui da função em questão é 1, né? O número que está acompanhando o x aqui, ele está oculto, é 1, 1 é positivo, então a função é crescente. Então ela vai ter mais ou menos esse comportamento aqui, passando pelo ponto de abscissa 3. E aí você percebe que essa função ela vem cá de baixo, então ela vem negativa. Para x igual a 3 ela zera. Observe que para mudar de negativo para positivo, neste caso, a função corta o eixo e assume o valor zero. E aí ela fica positiva. Então ela vem lá de baixo, ela vem negativa, zera e depois fica positiva. O sinal está estudado. Ok? Vamos fazer agora a análise do denominador. Perdão. Então, análise do denominador. Certo?
Bom, esse denominador está muito tranquilo de analisar, porque veja bem, vamos fazer o seguinte, veja bem, eu vou colocar aqui também o eixo X, né? O eixo X aqui. Ok. Qual é o número que anula este denominador aqui? Qual é o número que anula esse denominador? Quando você pega ali, ó, x menos 2 ao quadrado igual a zero, a única chance desta função aqui assumir o valor zero é se o x for igual a 2. Então a conclusão aqui é que x é 2. 2 é o zero dessa função, né? Então o valor de referência para estudo de sinal aqui, no caso, é o 2. Beleza, como trata-se de uma função do segundo grau, o gráfico é uma parábola. Mas a gente nem precisa entrar em muitos detalhes, porque, veja bem, o fato dessa função aqui, ó, ter esse expoente 2, aqui, observe que a última operação que é feita é elevar ao quadrado. Então, independente do que aconteça com aquele x menos 2, quando você eleva ao quadrado, não tem como aquele resultado ser negativo. O resultado vai ser sempre positivo, exceto para x igual a 2, que nós já vimos que o resultado dá zero. Então, é muito fácil você se convencer que o gráfico dessa função é assim. É uma parábola, né? Porque é uma função do segundo grau. Ela zera num único ponto, que é o 2, e nos demais pontos ela assume sinal positivo. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou analisar o sinal que nós queremos de fato. Eu analisei separadamente numerador e denominador. Agora eu vou juntar tudo. Eu quero analisar agora o sinal de quem? Então, vou fazer aqui, ó, estudo do sinal de y igual a x menos 3. Vou juntar tudo, porque o que nos interessa é aquela divisão, né? X menos 2 ao quadrado. Beleza. Aí a gente pode fazer aqui uma tabela. Vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui os valores de x encontrados. O primeiro valor foi... Na verdade, não foi o primeiro, foi o segundo, né? Mas pela ordem, primeiro tem que aparecer o 2 e depois o 3. Na primeira linha, eu vou colocar o sinal do numerador. Qual foi o numerador? O numerador foi a função x menos 3. Beleza. Na segunda linha aqui da minha tabela, eu vou colocar o sinal da função que aparece no denominador, que é x menos 2 ao quadrado. E no terceiro espaço aqui, eu vou colocar o sinal do resultado, que é aquele numerador, que é x menos 3, dividido por x menos 2 ao quadrado. Ok? Vou fazer isso. Beleza. Então vamos começar com o numerador, que é x menos 3. Numerador. Ok? Então, olhando aqui para o numerador, a gente percebe aqui, ó, estou falando disso aqui, ok? No canto inferior da tela aqui. Então a gente percebe que você tem um valor de referência que é o 3. Antes do 3, a função é negativa. Então, antes do 3, a função é negativa. E após o 3, olha para cá, a função é positiva. Então, nós reproduzimos ali o sinal do numerador. Agora vamos ver aqui o denominador. O denominador, nós vimos que tem o valor de referência que é o 2 e a função é sempre positiva para qualquer x diferente de 2. Então, como está ao quadrado, isso daqui vai ser sempre positivo. E agora o resultado final do sinal. Então, nesse trecho aqui, que é para x menor que 2, quando eu pego um número negativo qualquer, que é o que resulta da primeira função, e divido por um positivo, então negativo dividido por positivo vai dar negativo. Já nesse trecho aqui, entre 2 e 3,
a função do numerador é negativa, a função do denominador é positiva. Então, se eu divido um resultado negativo por outro positivo, eu vou encontrar negativo. Já nesse trecho aqui, ou seja, para x maior que 3, o resultado da função no numerador será um número positivo, o denominador também positivo, positivo com positivo vai dar positivo. E aqui, nesta última linha, nós temos o sinal que nos interessa, que é o sinal da função x-3 sobre x-2 ao quadrado. Entretanto, perceba que nós estamos interessados no sinal dessa função com x próximo de 2. Então, nós vamos restringir nossa observação para x próximo de 2. Então, eu só vou olhar aqui a direita do 2 e a esquerda do 2. E aí eu percebo que tanto a esquerda quanto a direita, o sinal deu negativo. E aí, como conclusão, o limite proposto ele será menos infinito, é a resposta. Né? Então você percebe como no final deu sinal negativo dos dois lados, é porque a função está fazendo isso. Então ela está indo para menos infinito. Se ocorresse dos dois lados sinal positivo, é porque você tem esse afunilamento indo para mais infinito. Se acontecesse sinais diferentes, menos de um lado, mais do outro, aí o limite não iria existir. Perfeito. Você viu que é simples o cálculo de limites infinitos. Primeiro, você tem uma situação em que em cima não dá zero, embaixo dá zero. Aí você tem que fazer o estudo do sinal da função para x perto do ponto de observação, nas vizinhanças do ponto A, que no nosso exemplo foi nas vizinhanças de 2. Ok. Essa solução é fácil, você tem que fazer o estudo do sinal. Beleza, na próxima aula eu vou explicar um teorema que torna essa resolução, que já é fácil, mais fácil ainda. Porque perceba que o que definiu foi o sinal, mas a gente fez o sinal meio que globalmente da função inteira. E no final nós restringimos a observação à região que nos interessava. Com a técnica que eu vou ensinar na próxima aula, você já vai fazer direto o estudo do sinal na região de interesse. Esse é o teorema da conservação do sinal. É a técnica que vai permitir que essa resolução fique ainda mais fácil.